mas eu sou advogada, advogo desde o dia em que eu peguei a minha OAB. Meu primeiro caso foi um caso de criminal, que era o que eu queria atuar na área criminal. E depois, por conta desse, que era na área de violência doméstica, acabou entrando um monte de questões de área de família e eu acabei atuando nessas duas áreas, criminal e família. Aí, eventualmente, acaba atuando numa outra demanda, tipo juizado especial, cível, GCRIM eu atuo sempre, mas sempre que precisa. Mas o juizado especial cível, às vezes, quando é um cliente que já é cliente, confia e que é dependendo da complexidade da causa, eu acabo atuando, mas não gosto muito de atuar no juizado especial cível. Atuo mais com crimes mesmo, direito criminal e família. A parte do criminal que eu mais atuo ali são as partes de crimes patrimoniais, violência doméstica, lesão corporal. Até hoje tive poucos, assim, tráfico, tem um ou outro. Tráfico eu não gosto muito de atuar, não gosto muito de mexer com traficante, porque minha primeira experiência com tráfico foi bem traumática e eu acabei não optando. Mas tem um ou outro cliente de tráfico, e daí ou é mulher, ou é um cliente que era réu primário, assim, eu acabo escolhendo, vamos dizer assim. E hoje eu vim aqui para dar aula para vocês, tá? Como crimes imateriais, crimes contra a propriedade imaterial, mas eu acho que eu acabei me confundindo nas datas e preparei uma aula de crimes contra o sentimento religioso. Mas eu acredito que não vai ter prejuízo, embora eles estejam depois no código, os crimes contra a propriedade imaterial tá antes, não vai ter prejuízo porque são independentes, né? Aí, a Letícia falou para eu ver com vocês aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, podem perguntar durante a aula, ou pode perguntar pelo chat, ou podem levantar a mãozinha, daí a gente vai abrindo o áudio para não ficar muito tumultuado, todo mundo falando ao mesmo tempo. Tem a mãozinha ali no Zoom, né? Acho que tem ainda, né? E daí vocês levantam a mãozinha para a gente ir abrir o áudio para ir falando. Então, como eu disse, a aula hoje é de crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Crimes contra o respeito aos mortos, que estão lá na parte especial do Código Penal. Tem bem pouquinhos crimes dessa natureza, são só 5 crimes, né? Ali desse tipo. E são crimes mais simples do que os demais tipos que a gente costuma ver, né? Não tão complexos. Eu, pelo menos na minha banca, nunca peguei nenhum crime aqui contra o sentimento religioso ou contra o respeito aos mortos. Nunca atuei num caso de vilipêndio de cadáver ou mesmo de ocultação de cadáver. Vocês vão ver ali que está lá no título 5, no capítulo 1, né? Os crimes estão no artigo 208 ao 212. São esses artigos que a gente vai trabalhar hoje. Então, vou começar falando para vocês qual que é a importância de tutelar esses crimes. A religião, eu, por exemplo, não pratico nenhuma religião, mas acredito que aqui algumas pessoas devem praticar. A religião é uma questão muito importante, uma cultura importante nos povos, em diversos povos. Então, ele é um crime que ele é previsto em diversos países do mundo, não como é aqui, claro, cada crime vai ter a previsão conforme a sua cultura, né? Mas são crimes que são previstos em diversos países, em especial em países em que tem uma religião oficial, porque a religião, não para todos, mas ela é uma característica bem importante dentro de uma sociedade, né? Ela traz valores importantes e às vezes a gente até fica ligado à família por questões religiosas e tudo mais. Então, a gente vai começar ali pelo artigo 208, que é o único crime que tem, né, dessa natureza ali nesse capítulo, que tem contra o sentimento religioso, porque os demais crimes são contra o respeito aos mortos. Então, ele é um tipo bem específico, ele é bem facinho de compreender, tá? O bem jurídico tutelado dele é a liberdade individual das pessoas. A liberdade individual delas professarem uma crença ou exercerem um ministério religioso, independente da religião que elas pratiquem, né? Independente da religião que elas escolham. Então, quando a gente trata de liberdade individual, a gente tem que perceber que a gente está tutelando uma pessoa que vai ter essa liberdade ou que vai exercer esse ministério. O ministério religioso, em regra, ele é exercido por padres, pastores, mães de santo, rabinos, monges, aquela autoridade que a gente tem na igreja, né, de qualquer religião ali,
uma autoridade que represente aquela fé, vamos dizer assim. Então, essa liberdade, o que ela envolve? Possuir uma crença, e essa crença, obviamente, pode ser exercida por qualquer pessoa, mas pode ser praticada por qualquer pessoa. Mas quem exerce, geralmente, a autoridade dessas religiões é essa figura central que está lá no padre, no pastor, numa mãe de santo, enfim. Então, qualquer pessoa pode professar uma fé, independente dele ser um pregador ou um ministro, ele vai ser protegido pelo artigo 208 do Código Penal. E esse primeiro tipo é o ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Esse é o tipo penal lá no Código. Que consiste no quê? Em escarnecer de alguém publicamente, e prestem atenção que é publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, daí no caso função seria esse padre, esse pastor que está exercendo a função, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, ou vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. A pena é de detenção, que é aquela, né, só para a gente relembrar, é aquela aplicada a condenações menos severas, não admite o início do cumprimento em regime fechado, sempre vai ser no semi ou no aberto. A pena é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Os núcleos do tipo aqui, são os verbos, as ações, né, são ultraje, perturbação e impedimento. Esse tipo ele é protegido também por uma previsão constitucional. Então, além de ser um tipo penal ali de competência da justiça comum, ele também pode ser de competência das instâncias superiores, caso seja necessária uma medida constitucional para garantir aquela atividade que aqui está sendo protegida. Vamos dividir ele assim em 3 partes, então, porque são 3 núcleos, 3 verbos. Vamos dividir ele em 3 partes para a gente dar uma destrinchada e explicar cada um deles. Na definição da primeira parte, a gente tem aqui que é o escarnecer. O que é escarnecer? Escarnecer é zombar, ridicularizar, você fazer chacota de alguém com a intenção de ofender essa pessoa em virtude da crença ou da função religiosa que ela está exercendo. Então, ele vai ser consumado de que forma? Pode ser consumado de forma oral, escrita ou até por meio de gestos ou símbolos, tá? O cometimento do crime de forma oral, para que ele se caracterize de forma verbal, né, ele deve ocorrer de forma pública. Porque se for de forma privada, somente entre mim e a vítima, ou que eu seja a vítima e o agressor, nós estamos numa sala onde só estamos nós dois, e eu ou ele ofende a fé do outro, isso daí não vai caracterizar o crime previsto no 208. Ele vai ser, daí vai ficar ali mais numa injúria, né? Então, se eu entro no confessionário, é um exemplo, eu achei poucos exemplos, assim, na verdade, eu acabei pensando em alguns. Mas se eu entrar num confessionário lá diante do padre e fizer piadas ou uso de palavras pejorativas no intuito de ofender o padre em razão dessa religião, e ninguém mais ficar sabendo que, em tese, eu não sou católica, mas em regra, o confessionário ali é um ambiente que está só você e o padre. Embora ele seja na igreja, aberto ali, é um ambiente mais separado. Isso dali vai caracterizar só uma injúria, não vai caracterizar o crime do 208. Agora, se eu faço isso durante uma missa, o padre está lá ministrando a missa, falando lá no altar, e eu vou lá e começo a ofender o padre em frente aos outros praticantes da religião, praticantes ou não, pode ser que tenha pessoas lá que não são praticantes, mas estão lá por qualquer razão. Esse fato vai se amoldar ao tipo penal do artigo 208, que é escarnecer de alguém publicamente. Então, a figura religiosa, ela vai se consolidar no padre, e o escarnecer que vai ser essa zombaria ou essa ridicularização proferida pelo agente contra aquela figura que o padre que está sendo representada pelo padre, que tá ali, o padre está imbuído da fé que ele está professando. Esse é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, a gente está aqui diante de um crime comum, diferente do peculato. Eu acho que vocês já tiveram, ou se não tiveram, vão ter ainda sobre os crimes no funcionalismo público. O peculato, por exemplo, ele é um crime de mão própria. Então, ele exige uma qualidade especial do agente. Qual é essa qualidade? Funcionário público.
O peculato não pode ser cometido por qualquer pessoa, ele só pode ser cometido por funcionário público ou alguém equiparado a ele, um estagiário, por exemplo. O estagiário, por óbvio, ele não é um funcionário público, ele não fez concurso para passar, mas um estagiário ali do tribunal. Se ele comete o crime, né, de peculato, ele vai se equiparar, porque lá no Código Penal também vai ter, não me recordo agora o artigo, mas vai ter uma previsão que diz quem é o funcionário público para o direito penal. Aqui não é esse o caso, mas só para explicar a diferença entre o crime comum e o crime de mão própria. Então, ele vai exigir essa qualidade especial do agente. Não, perdão, esse, o 208, não vai exigir essa qualidade especial do agente, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu posso praticar, um padre pode praticar contra outro padre, um pastor pode praticar como um padre, como é bem comum a gente ver. Enfim. Aqui, ó, eu fiz uma anotação. A pegadinha que vocês podem encontrar na prova de vocês, talvez aqui, é quem é o sujeito passivo do delito, né? Quem é a vítima. Especificamente aqui no núcleo escarnecer, que tem o ultrajar e o vilipendiar. No núcleo escarnecer, o sujeito passivo vai ser aquele que acredita numa determinada religião ou quem exerce o ministério ou autoridade religiosa, porque ele é direcionado para uma pessoa, para um indivíduo. Mas ele não é direcionado para aquele indivíduo, é porque é esse padre. Não, é esse padre no intuito de ofender a religião, não necessariamente o padre Fábio de Mello, por exemplo, poderia ser qualquer padre, desde que eu esteja ofendendo ele por conta da religião, tá? Mas, em regra, ele não vai ter esse sujeito específico, porque você pode também falar isso contra outra... Alguém quer perguntar? Não. Contra outras pessoas. Você tem uma conhecida, uma colega lá de trabalho, que você não gosta dela, e ela é de uma determinada religião, e você não concorda com a religião dela e vai escarnecê-la. Então, não precisa ser necessariamente o padre. Só que, nesse caso aqui, o sujeito do crime ele tem que ser determinado. Ele não pode ser uma coletividade, porque ela não está tutelada no 208. Do 209 em diante vai ser a coletividade, vocês vão ver para frente. Mas é óbvio que se eu fizer isso contra 2, 3... Eu estou usando o exemplo de padre aqui, nada contra os católicos, né? Mas só para ninguém se sentir ofendido, que é uma religião mais abrangente. Eu nem sei, na verdade, que faz muito tempo que eu não vou na igreja e não me interesso por essas coisas de religião. Mas pode ser qualquer pessoa, qualquer outra religião, tá, gente? Então, se eu proferir ofensas ou zombarias contra 2, 3 padres na igreja, também vai se caracterizar. Não necessariamente tem que ser uma pessoa, pode ser mais pessoas, mas elas têm que estar direcionadas àqueles indivíduos. Então, seguindo. O elemento subjetivo é o dolo. Esse crime não admite a modalidade culposa, tá? Quem pratica o delito tem que fazer isso com livre vontade, consciente da ilicitude de praticar aquele ato, sabendo que vai ofender a pessoa. Então, não admite a modalidade culposa. E ele se consuma no momento em que eu verbalizo ou escrevo de forma pública as ofensas contra o padre, ou autoridade religiosa, né? Padre aqui no nosso exemplo, mas pode ser qualquer autoridade. Então, se for de forma escrita, vamos supor que eu escrevo alguma coisa e eu publico nas redes sociais, aí eu também consumei o delito. Então, a consumação se dá no momento em que aquilo é publicizado. Na forma verbal, é muito mais fácil de você perceber a consumação, porque você falou, né, e está na frente de várias pessoas, se consumou. Agora, se eu escrevo alguma coisa e publico isso também já consumou o fato. Esse tipo, ele admite a modalidade tentada, mas ela não é possível na forma verbal. Ele vai admitir a modalidade tentada na forma escrita, por exemplo. Então, vamos dizer que eu faço vários panfletos, eu vou numa gráfica, faço um panfleto lá de ofensa para essa autoridade religiosa por conta da fé dela, e daí, por alguma razão, por qualquer razão que seja, esse panfleto, esse lote de panfletos se desvia, ele vai parar num lixão. Eu não atingi o meu objetivo, mas eu quis praticar aquele ato. Então, nesse caso, nesse exemplo, vai ser a modalidade tentada. Na forma oral, na forma verbal do delito, não tem como admitir a modalidade tentada, porque uma vez falado, não volta atrás, não tem como voltar atrás.
A segunda parte do delito, agora, que é a parte do impedir ou perturbar cerimônia religiosa, que trata desse trecho aqui, ela é difícil de acontecer isso de forma proposital. Eu, pelo menos, nunca vi. Mas vamos dar um exemplo aqui, que você tá tendo um culto, tá tendo uma cerimônia religiosa, e daí começa a soltar fogos, rojões esses de final de ano aí, e faz muito barulho, e acaba atrapalhando a cerimônia, e ela não se realiza, ou ela fica com dificuldade de se realizar. Pode ser que a pessoa que soltou esse rojão não tinha nada a ver com a religião, não fez isso por conta da religião, não estava interessado em prejudicar o culto, mas como o crime não admite a modalidade culposa, ele só vai admitir a modalidade dolosa, neste caso, a pessoa que soltou os rojões não estaria praticando o delito. Agora, é óbvio que se eu sei que vai ter uma cerimônia religiosa ali, aqui perto da minha casa, por exemplo, e aí eu faço isso com o intuito de provocar, de prejudicar a realização dessa cerimônia, aí sim a gente está diante do tipo penal ali do 208. No caso, impedir, aqui no verbo, seria não permitir o prosseguimento do culto, então você obstaculiza o acesso das pessoas ao local onde vai se realizar o evento, põe uma barreira na porta, tranco a porta e esconda as chaves do local, não deixo de alguma forma que aquilo se realize, que aquela cerimônia se realize. E o perturbar é diferente, ele é atrapalhar durante o culto ali, enquanto a autoridade está pregando. Então, você grita, joga coisas, fica fazendo zombarias, atrapalhando as pessoas que estão ali, tirando a atenção das pessoas de alguma forma da cerimônia que está se realizando. Então, a gente tem dois momentos aqui nesse crime. Porque o impedimento, ele é antes do início da cerimônia e a perturbação, ela é durante a cerimônia. Então, são dois momentos do crime para essa segunda parte do tipo. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer um também. Qualquer um pode impedir ou perturbar a celebração, inclusive alguém da mesma congregação. Então, vamos dizer que eu seja um membro daquela igreja e, por alguma razão, eu fico atrapalhando o padre. Vai vir um padre que eu não gosto, não quero que ele pregue, e apesar de eu ser daquela religião, eu fico atrapalhando ele. Isso daqui vai estar caracterizado também o delito. O sujeito ativo, então, pode ser qualquer pessoa, e o sujeito passivo vão ser as pessoas ali que estão assistindo aquela celebração, vão ser os fiéis, vamos dizer assim. A prática do delito, também, nesse caso aqui, só vai permitir a modalidade dolosa. Então, não precisa ter, não vai ter como você fazer na modalidade culposa, o agente precisa estar imbuído de livre vontade e consciente da ilicitude de impedir ou atrapalhar, perturbar o culto religioso, porque se ele fizer isso, no exemplo que eu dei lá antes, da pessoa que solta o rojão sem saber que aquela cerimônia, que vai atrapalhar aquela cerimônia, nesse caso não se amoldou no tipo penal. A consumação do ato obviamente, com o impedimento completo da realização da celebração, que ele impeça de modo a não permitir que o evento se realize. Daí, nesse caso aqui, teoricamente, pelo menos, é admitida a modalidade tentada, porque vamos supor que eu faço uma barreira para as pessoas não entrarem na igreja. Mas, por uma situação alheia, uma ocasião alheia à minha vontade, venha a polícia, alguém chame a polícia venha me tire de lá, a cerimônia vai se realizar. Com atraso, talvez, mas vai se realizar. Nesse caso, eu não consegui impedir completamente a realização. Então, eu vou praticar o ato na modalidade tentada, lá, acumulado com o artigo 14. Agora, nessa última parte aqui, que é vilipendiar publicamente o ato ou um objeto de culto religioso. O vilipêndio, antes, só para a gente definir o que é. Ele é um desprezo, é um desdém com aquele símbolo, com aquela pessoa. Porque se tiver o vandalismo, o vilipêndio não é necessariamente uma agressão contra o objeto ou contra a pessoa, porque se tiver esse vandalismo, essa lesão, essa agressão, ele vai além do vilipêndio, porque a violência contra o objeto vai ter ali no parágrafo único, mas eu já vou falar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem a diferença entre o vilipêndio, para que ele não pode haver a agressão contra o objeto ou contra o ato lá, a cerimônia.
Então, o que que acontece? É que na nossa sociedade, a gente tem o costume de determinar um certo respeito por imagens e objetos, a nossa sociedade como um todo, eu estou falando, por imagens e objetos religiosos ou sagrados. Então, independente se você é ou não praticante de uma religião, você tem um certo respeito, pelo menos as pessoas, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, tem um certo respeito por aquele símbolo. Um santo, por exemplo, uma imagem de um santo. Eu não sou católica, mas por óbvio eu não fico, não vou nos lugares e destruo imagens ou faço ofensas contra a imagem. Eu respeito a fé das outras pessoas, embora eu não tenha. Então a gente busca, pelo menos a sociedade, ali dentro de uma sociedade que a gente pretende que seja civilizada, a gente tende a ter esse certo respeito à religião. Então, não vai importar aqui se esse vilipêndio vai acontecer durante o culto da religião ou de uma outra religião. Se o vilipêndio a esses objetos vai acontecer durante o culto de uma outra religião. Então, eu não sei se vocês lembram de um caso, uns anos atrás, acho que foi em 2017, não vou ter certeza agora. Um pastor evangélico levou uma imagem num programa de televisão, uma imagem de uma santa, de mais ou menos 1 metro de altura, e ele chutou, quebrou, ficou proferindo várias ofensas contra aquele objeto no programa de TV. Se vocês jogarem no Google, pastor, quebra objetos sagrados, enfim, vocês vão achar muita notícia disso, muita, muita, muita. É bem comum isso acontecer. Só que o que que acontece? Geralmente os pastores fazem isso contra imagens de católicos ou de religiões matriz africana, os objetos religiões e próprio nesse caso ver. Esses casos entendem o delito, tá? Vou explicar por quê. Se eu vou lá na loja, compro um santo, trago aqui para minha casa, convido um grupo de pessoas que têm a mesma ideia de religião que a minha e a gente quebra esse santo aqui. Eu não vou estar me amoldando ao fato que transformaram em objetos religiosos, por isso não vai entrar aqui no crime perdão, nos crimes contra a religião ali, contra o sentimento religioso. No mesmo exemplo lá do que eu falei de trazer para minha casa e destruir. A nossa sociedade como um todo, todas as sociedades, elas sempre buscam ressignificar os símbolos, dar sentidos diversos a objetos. Isso não é crime. Então, vamos ter aqui um exemplo. Cães de rua, que as meninas ou rapazes que não são a favor da religião praticam, pega uma cruz, coloca de ponta cabeça, ressignifica o que traz. Não vou me lembrar se fizeram um absurdo, né? Quem geralmente é da religião fala só isso daí é um café das pessoas, não, sendo que não é. Porque eles estão, na verdade, ressignificando aquele símbolo. E ressignificar os símbolos não é. Inclusive, na nossa Constituição, no artigo 5º, lá, ela diz o quê? Que é livre a expressividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura. Eu usar estes símbolos e transformá-los, eles, de significado para eles. Isso não é crime. Mesmo que eu use objetos da religião. O que eu não posso é pegar uma cruz que está lá na igreja e daí trazer ela para fora da igreja para fazer uma ressignificação dela. Isso não, porque aquela cruz foi consagrada àquele culto. Agora eu posso comprar uma cruz é só uma cruz, né? Eu posso comprar uma cruz e deixar ela de ponta cabeça no meu quarto, por exemplo. E isso não vai ser crime, ainda que alguém entre no meu quarto e veja, nossa, tem uma cruz de ponta cabeça. Não vai ser crime. Porque aquela cruz eu comprei numa loja, ela é minha, eu não consagrei ela a nada, né? Então, para ficar bem claro que a gente não pode pegar o objeto dentro de uma igreja que está consagrado a culto e vilipendiar ou transformá-lo de outra forma que não seja para o que ele está destinado. Então, você tem que entender aqui que o vilipendiar ele é diferente de ressignificar, né? Como eu disse lá, uma cruz é só uma cruz, mas uma cruz sagrada
ela passa a ter a proteção desse tipo penal. O que mais que eu anotei aqui? Então, é isso. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso? Acredito que não. Tá, vou seguir. O sujeito ativo aqui nessa terceira parte do tipo aqui, pode ser qualquer um também, não precisa ter uma qualidade especial do agente. O vilipêndio tem que ser público e contra ato ou objeto de culto religioso. Então, como eu disse, tem que ser um objeto que estava consagrado, que estava destinado ao culto religioso. O sujeito passivo é o mesmo, né? São as pessoas que professam aquela fé, não a imagem propriamente dita. O sujeito passivo não é a imagem, não é o objeto, é a pessoa, as pessoas que professam a fé que aquele símbolo representa. E a modalidade tentada também não vai se admitir aqui no caso do vilipêndio verbal, tal como lá a parte do ultraje ao culto. Na modalidade verbal não tem como fazer a forma tentada, mas ele admite a modalidade tentada se for de outras formas, por meio de gestos ou símbolos, ou ainda de forma escrita. Lá na prova da DPE que vocês forem fazer, nesse tipo específico aqui, que a gente está falando, do 208, vocês se atentem que a forma como está disposta lá os verbos ou os núcleos do tipo, né? O impedir, ele vem antes de perturbar. Então, numa lógica, ele está disposto dessa forma porque o impedir ele vai ser antes do culto começar e o perturbar ele vai ser durante. Então, ele é após a celebração. Então, quando vocês forem fazer a prova, tentem lembrar disso. Obviamente, isso não vai ser para todos os crimes, porque às vezes tem erros no código, tem questões controversas, mas nesse crime específico você pode fazer esse mnemônico, vamos dizer assim, para você não se esquecer quando que vai... Eu lembro de quando eu estava tendo aula de direitos reais, direito das coisas, e daí tem lá turbação, esbulho, aposta, agora eu não lembro mais como trabalho mais com isso, mas eles estão numa ordem que um é antes, um é durante, um é depois, né? Então, para você saber qual ação fazer, se é reintegração de posse, enfim, você tem que saber em que momento aquilo está ocorrendo. Então, só uma dica se cair alguma coisa assim na prova. Aí, esse artigo aqui, o 208 especificamente, tem um parágrafo único. Então, o que diz lá no parágrafo único? Se é emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, lembra que eu tinha dito lá que o vilipendiar somente não pode envolver uma agressão ou uma violência contra o objeto, porque senão ele vai ter esse aumento de pena. Então, se além de vilipendiar a imagem, além de eu ofender, de eu desprezar, de eu cuspir, por exemplo, na imagem, se eu quebrar ela, eu ainda vou responder pelo crime de dano também, porque ele vai estar caracterizado. Então, vamos dar um exemplo lá no caso do ultraje ao culto. Se o padre está lá no altar, pregando, ministrando, não sei como fala, e eu vou lá, e além de eu xingar ele, eu venho andando lá do começo, lá da porta da igreja, ele, vou falando ofensas, subo lá, empurro ele do altar, ele cai e quebra o braço, eu vou incorrer também no crime de lesão corporal. Então, além do crime do 208, eu vou também ter cometido o crime de lesão do 129. Nesse caso aqui, a gente vai ter concurso material de crimes, tá? Que está previsto lá no artigo 69, que isso daí vocês já devem ter visto a aula e já devem estar carecas de saber também, que é quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, né? E aí, nesse caso, as penas vão ser aplicadas cumulativamente. Então, atenção que não vai ter consunção, não vai ser aplicado o princípio da consunção, porque o crime fim não vai absorver o crime meio. Aqui vão ser 2 delitos diferentes, né? Não faz nem sentido eu estar ofendendo o padre, daí eu agrido ele, daí fala, não, mas obviamente que eu ofendi para agredir. Não, são 2 coisas diferentes. Outra coisa que tem que prestar atenção aqui é na forma como vai ser calculada a pena. A pena vai ser aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou aplicar 1/3 lá no crime, na pena abstrata aqui, 1 mês a 1 ano, né? Vou aplicar primeiro 1/3 e mais o crime, nesse exemplo que eu dei aqui do padre, que você empurra ele lá, o crime de lesão, que é 3 meses a 1 ano. E se eu ainda quebrar alguma coisa, né?
sei lá, vamos dizer que eu bata no padre com a cruz, e eu quebro a cruz e ainda machuco, abro a cabeça do padre, além do crime de lesão, eu incorri no crime de dano. E daí também vai ter mais 1 ano a 6 meses do dano. Então, esse crime é uma ação pública incondicionada, tá? Então, não precisa da representação. Vai seguir o rito da Lei 9.099 de 95, que é dos juizados especiais e juizados especiais criminais, e vai ser possível a aplicação da suspensão condicional do artigo 89, lá da lei, mesmo no caso do parágrafo único, porque se você aumentar ainda de 1/3, ele não chega à quantidade para que não seja competência do juizado especial. Óbvio que se tiverem mais delitos, aqui eu dei o exemplo de 3, né? Dano, lesão e tal. Você vai fazer a soma e vai ver se vai caber na lei de juizados especiais. Se ultrapassar, obviamente, vai ser na justiça comum, mas em regra, a princípio, vai poder ser processado pelo juizado especial criminal. E aí, uma dica aqui para quando eu estava preparando a aula, eu estava vendo alguns exemplos e tudo mais, e acabei vendo uma situação que numa das pesquisas aqui fizeram uma pergunta assim. Então, digamos que eu faça isso, eu acho até que eu já dei esse exemplo, né? Que eu compro uma imagem, levo para o meu quarto e quebro ela sozinha. Nesse exemplo, acho que eu dei o exemplo lá, isso não vai se amoldar no crime. Agora, vamos dizer que eu pegue, traga uma imagem aqui para minha casa, quebro ela, tô sozinha, não tem ninguém, não chamei amigos para fazer isso, quebro ela aqui, uma imagem sagrada, óbvio, porque se eu comprei a imagem, não vou me amoldar no tipo, como eu disse. Ou vamos dizer que eu profiro ofensas contra alguma imagem religiosa, mas eu gravo isso e depois eu publico nas redes. A princípio, quando eu fiz isso aqui na minha casa, sozinha, eu não estava cometendo crime, porque não era público. Mas no momento em que eu publicizei isso, ele vai passar a ser crime. Então, eu entendo que vai enquadrar no artigo 208, porque eu publicizei, porque a gente vai utilizar aquela mesma lógica dos crimes contra a honra, sabe? Quando você, acho, pela ordem que acho que vocês já tiveram crimes contra a honra, né? Quando você profere alguma ofensa contra alguém e daí você publica lá no Facebook, enquanto você só pensa que aquela pessoa é uma isso, é uma aquilo. Enquanto você só mantém isso no teu íntimo, não comete o crime. Mas quando você publica isso nas redes sociais ou de alguma forma externaliza de forma a publicizar aquilo, aí você incorre no crime. É a mesma lógica, tá? A gente vai falar agora dos próximos crimes, eles são mais rapidinhos. Se vocês quiserem dar uma pausa aqui, a gente pode dar uma pausa de 5 minutinhos para vocês irem tomar uma água, que eu acho que a gente já deu 40 minutos aqui, irem tomar uma água e ir no banheiro. Daí eu já volto para a gente continuar a aula, que daí eu vou falar dos próximos crimes, que eles são bem mais curtos e bem mais simples, e daí eles são bem parecidos, os tipos, os sujeitos são bem parecidos, são mais rápidos. Eu acho que a gente pode fazer uma pausa de 5 minutos agora. Vou pausar, professora. Tá bom. Pessoal, voltamos. Então, a gente tinha já falado tudo ali do crime do tipo penal do 208, né? Agora a gente vai começar com o 209. Então, os próximos crimes que a gente vai falar agora, eles são crimes contra o respeito aos mortos. O que a gente falou antes era crime contra o sentimento religioso, e esse agora vai ser crime contra o respeito aos mortos. Então, começando lá no artigo 209, que é impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. A pena é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então, detenção, aquela que só admite cumprimento, início do cumprimento no semi ou no aberto. Aqui a gente pode usar a mesma lógica do impedir e perturbar que a gente viu no 208. Impedir é quando você não permite que se realize, e perturbar é quando você fica atrapalhando, né? O que está tutelado aqui nesse crime e nos próximos é o sentimento de respeito aos mortos. Ele configura um interesse individual coletivo e, além disso, ele é um valor ético social. Então, é por isso que esse bem jurídico é tutelado pelo nosso ordenamento. Nesse crime aqui, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive os familiares do morto. Então, ele é um crime comum, né? Vai ser processado pela justiça comum. E o sujeito passivo não vai ser o morto, tá? Até porque ele não é mais titular de direitos, né? Quem vai ser o sujeito passivo aqui vai ser os familiares e os amigos do morto. Então, é uma coletividade.
o tipo objetivo ali do impedir ou perturbar vai ser uma ação ou uma omissão para impedir ou perturbar o enterro. O enterro aqui ele vai ser entendido de forma ampla, tá? Pode ser desde o velório até o sepultamento, o cortejo, tudo isso é entendido como o enterro daquela pessoa morta. Mesmo que o velório e o sepultamento ocorram em locais distintos, inclusive o cortejo que vai. Eu já vi algumas vezes, vai o carro funerário com o caixão, com a pessoa dentro, e vários carros atrás fazendo cortejo, ou às vezes até quando é feito a pé, vai da capela mortuária até o local onde vai ser sepultado o corpo, e as pessoas vão carregando a pé. Tudo isso é considerado ali, é protegido pelo 209, tá? Então, um exemplo de impedimento aqui para que não se realizasse aquela cerimônia funerária. Eu não entrego as chaves da capela onde o corpo vai ser velado. Eu sei lá, sou esposa do falecido e não permito que as outras pessoas entrem para fazer aquelas homenagens a ele. Ou uma perturbação, entra alguém lá enquanto a gente está velando o corpo da pessoa e fica proferindo ofensas, querendo tirar as flores de dentro do caixão, enfim. Isso seria a perturbação da cerimônia, tá? Enquanto são feitas homenagens à pessoa falecida. O elemento subjetivo aqui também vai ser o dolo, não se admite a modalidade culposa, por óbvio, quem faz com intenção e consciente da ilicitude. É um crime material, então, para a consumação, basta que o agente tenha produzido o resultado de impedir ou perturbar o enterro ou aquela cerimônia fúnebre, né? Admite-se a tentativa, então, vamos dizer que a pessoa lá, o marido da pessoa falecida, tenha empregado esforços ali para que a cerimônia não se realizasse. Por uma conduta omissiva, por exemplo. Vamos imaginar aqui que ele não fala para as pessoas e para os familiares aonde que vai ser a cerimônia. Não fala qual local, qual horário da cerimônia, para que aquela cerimônia não se realize. Nesse caso, uma conduta omissiva, né? Deixou de praticar algum ato, mas por qualquer razão que seja, as pessoas descobrem e vão até lá para realizar a cerimônia. Nesse caso, foi a modalidade tentada, não foi na modalidade consumada. Como no crime anterior que a gente viu ali do 208, também vai ter o parágrafo único do emprego de violência ali, que a pena também vai ser aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, também no concurso material, vamos dizer que além de eu ir lá e ficar perturbando a cerimônia, eu empurro o local onde o corpo está e quebro o caixão. Vou responder pelo dano por ter quebrado o caixão. A ação penal também vai ser pública e incondicionada, né? Não precisa de representação, vai seguir também o rito do GCRIM e pode ser aplicada a suspensão condicional lá do artigo 89, também no caso do parágrafo único nesse exemplo aqui, tá? Os próximos crimes são bem curtinhos, são bem rapidinhos, então acho que é mais uma meia horinha aí para a gente falar deles. O artigo 210, qual o tipo? Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui vocês vão perceber que o tipo de pena ele já mudou. Nos dois anteriores que eu falei, eles eram pena de detenção, e nesse aqui a pena é de reclusão, ou seja, é aquela que o cumprimento da pena pode ser no fechado, no semiaberto ou no aberto, porque ela se aplica a condenações mais severas. De acordo com o Nelson Hungria, a violação aqui nesse artigo, ela é o ato de abrir a sepultura, abrir uma sepultura, violar a sepultura. Já a profanação, ela é a depredação, é tratar com uma irreverência, fazer uma pichação na sepultura. A sepultura aqui também, ela tem que ser entendida de forma ampla, tá? Não é só o caixão, não é só ali, também pode ser entendida a lápide, as inscrições que tem, os ornamentos estáveis que tenham às vezes alguns mausoléus ali, alguns túmulos eles têm fotos, tem uma placa, tudo isso é considerado como sepultura, tá? Mas não se limita só onde está enterrado o corpo da pessoa, tá? Também tudo que esteja relacionado ao sepultamento dessa pessoa
ainda que indiretamente conexo a ele. Então, como eu disse, né, os ornamentos estáveis, vamos dizer que tenha, eu já vi, quando meu avô faleceu, a gente foi no cemitério, tinha um local que ele era como se fosse uma mini capelinha, e dentro dessa capelinha tinha vários corpos. Então, várias sepulturas. Então, vamos dizer que dentro da capela tenha uma imagem de santo, ou tenha algum adorno ali, não está na sepultura da pessoa, ela está ao redor, mas está ligado àquela sepultura. Então, mesmo assim, eu não posso, isso está protegido, tá? Outra coisa, outra observação aqui, não tem distinção entre vala comum e um mausoléu, uma sepultura propriamente dita. Então, a nossa sociedade, esse tipo penal aqui, ele entende que mesmo o local onde estão enterradas as pessoas não reconhecidas ou desconhecidas ou indigentes, eles merecem tanto respeito quanto aquela pessoa que, sei lá, era um herói de guerra. Então, não tem distinção. Se está enterrado numa vala comum e também há violação ou a profanação daquela sepultura, vai incorrer no delito também, independente se é uma pessoa conhecida ou não. Por quê? Porque o sujeito passivo, lembram como eu disse aqui, ele vai ser a coletividade. São as famílias dos familiares daquela pessoa que está falecida, mas também é o sentimento que as pessoas têm, porque é um crime contra. Esse aqui são os crimes contra o respeito aos mortos. Então, além disso, você vai cometer um delito contra o sentimento daquelas pessoas, da sociedade de forma geral. O bem jurídico tutelado, né, como eu acabei de dizer, é o sentimento de respeito ali e memória dos mortos. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive os familiares do morto. Vamos dizer que o pai vai lá e viola a sepultura de um filho, por razão qualquer que seja, vai cometer um delito. O sujeito passivo, como falei, é a coletividade indefinida, podendo também ser a família e os amigos do falecido. E a profanação, como eu disse, ela pode ser qualquer ato de vandalismo. Então, pichação, arrancar lápide, acontece muito. Eu morava um tempo atrás, eu morei perto de um cemitério, vira e mexe tinha pedaços de lápide na rua, porque as pessoas, né, geralmente jovens, arruaceiros, assim, entravam dentro do cemitério, pulavam um muro à noite, eles quebravam as sepulturas e jogavam para fora para assustar as pessoas. E nesse caso, a tentativa do delito, ela vai ser admitida no caso da violação, mas no caso da profanação, não vai ser admitida a tentativa. Então, só para violação que é admitida a tentativa. Tentou violar, quebrou lá o túmulo, mas não conseguiu finalizar, não conseguiu abrir o caixão. Daí é uma tentativa. Nesse caso aqui, vai ter a excludente de ilicitude pelo estrito cumprimento do dever legal, que está lá no artigo 23, inciso 3º, se não me engano, que é o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, mas só no caso da violação, não no caso da profanação, né? Porque, óbvio, não tem como você profanar alguma coisa pelo estrito cumprimento do dever legal. Então, veja, na circunstância de violação, o cara lá, o agente funerário, ou alguém que trabalha no cemitério vai precisar violar aquela sepultura para transferir aquele corpo. Acontece muito. Então, por exemplo, meu sogro e minha sogra faleceram no começo desse ano, eles foram sepultados no cemitério da cidade, eles moram aqui, e aí eles avisaram que em 2 anos tem que voltar lá, os familiares têm que voltar lá para transferir eles de local. Então, nesse caso, como é um exercício regular de um direito, né, o estrito cumprimento do dever legal, ele vai admitir a excludente de ilicitude e não vai ser crime por óbvio, né? A ação penal, ela vai ser pública incondicionada também. Todos os delitos aqui vão ser a ação pública incondicionada. Também vai seguir o rito da Lei 9.099 e também é aplicável a suspensão condicional, tá? No artigo 211 agora, destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Pena também de reclusão, né, que nem o anterior, de 1 a 3 anos e multa. O mesmo bem jurídico é tutelado aqui, que é o
o sentimento de respeito aos mortos, e também vai ter os mesmos sujeitos ativo e passivo do delito anterior do 210, tá? O tipo objetivo aqui vai ser destruir, subtrair ou ocultar, os 3 núcleos desse tipo. Então, destruir é o ato de destroçar, queimar, reduzir a detritos, são os exemplos da doutrina. O subtrair é tirar do local onde ele originalmente se encontrava, ou furtar, né? Aí é que independe se o ânimos é subtrair o cadáver para você ou para outra pessoa, tá? Nesse caso aqui, basta que o cadáver seja removido do local onde originalmente ele se encontrava. E ocultar, óbvio, né, que é esconder, mas sem que você destrua o cadáver, tá? Ou parte dele. O que é entendido como cadáver aqui nesse delito? Que é uma questão que é bom anotar, né? Detalhe, cadáver é o corpo humano morto, enquanto mantida a sua aparência como corpo humano, como pessoa. Porque, por exemplo, se o morto for vítima de um esmagamento, e aí ele fica reduzido a uma pasta disforme lá irreconhecível, isso não vai ser considerado cadáver, tá? E também não se considera cadáver aquele esqueleto ou as cinzas da pessoa, também não é considerado cadáver. Outra coisa que não é considerado cadáver é a múmia. A múmia não é considerada cadáver e, por essa razão, ela não suscita o sentimento de respeito aos mortos. Agora, se você roubar uma múmia do museu, por exemplo, lá do Museu da Rosa Cruz, que tem uma múmia lá, você não vai incorrer no crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, que é o 211, mas vai incorrer provavelmente no delito de furto ou de roubo, se for com violência e grave ameaça, né? Então, anotem essa dica especial aqui. Para vocês não confundirem a subtração com a ocultação ela só pode ocorrer antes do sepultamento. Então, eu oculto o cadáver, eu escondo ele para que ele não seja sepultado. A gente vê, esse aqui é um crime mais comum da gente ver, ocultação de cadáver é mais comum da gente ver na TV, né? Então, eu mato o cara e escondo o cadáver para não ser descoberto o crime. Recentemente saiu ali na Netflix o documentário da Elise Matsunaga, que ela matou o marido, mas nesse caso ela picotou ele em pedaços, né? Mas vamos dizer que ela não tivesse picotado, ela matou ele e ocultou o cadáver, ela colocou ele Mas nesse caso também entrou em ocultação de cadáver, mesmo ela tendo esquartejado ele. Então, foi antes do sepultamento dele. A ocultação sempre vai ser antes do sepultamento. Já a subtração, ela pode acontecer antes ou depois. Então, vamos dizer que durante o velório, o corpo está lá aguardando para ser sepultado. Percebem a diferença entre ocultação e subtração, né? Na ocultação, em tese, as pessoas ainda nem sabem que aquela pessoa morreu e eu ocultei o cadáver dela já. Na subtração, as pessoas já sabem que ela morreu, ela já está se preparando sendo preparada para ser velada e sepultada. E aí eu vou lá e roubo, levo o cadáver lá para um outro lugar, fujo com ele. Isso aqui vai ser a subtração. Pode ser depois também do sepultamento, né? Aí, óbvio que se eu fizer depois do sepultamento, eu vou provavelmente incorrer no delito de violação de sepultura e ainda o delito de subtração de cadáver. No mesmo, como os demais tipos penais aqui, o bem jurídico tutelado vai ser o sentimento de respeito aos mortos, o sujeito ativo vai ser qualquer pessoa, inclusive familiares do morto, podem também ser sujeito ativo desse tipo penal, e o sujeito passivo é a coletividade indefinida, por exemplo, a família e os amigos do falecido. O elemento subjetivo aqui também tem que ser o dolo. Vocês vão reparar depois aqui que todos os crimes dessa natureza têm que ter dolo, não se admite a modalidade culposa, porque, né, geralmente quem faz esse tipo de coisa faz com intenção de fazer aquilo. A consumação aqui vai se efetivar com a destruição total ou parcial do cadáver, mesmo que ele seja subtraído parcialmente. O Hungria, ele fala o seguinte, que quando o cadáver é retirado da esfera de proteção jurídica ou da custódia de seus legítimos detentores, que quem é legítimo detentor do corpo da pessoa, o cônjuge, os parentes, ou, de repente, se é um crime violento, o vigia do necrotério,
o guarda do cemitério que está lá aguardando para começar a cerimônia. Quando o corpo é subtraído ou ocultado deles, é isso aqui que vai se enquadrar no crime, tá? Vai ter concurso de crimes, nesse caso aqui, se o agente mata a vítima e depois ele ainda destrói ou oculta o cadáver, que foi o exemplo da Elise Matsunaga que eu acabei de dar. Então, ela matou ele e depois ocultou o cadáver. Teve concurso de crimes, o 121 com o 211. Nesse caso aqui também se admite a tentativa para subtração ou ocultação de cadáver ou destruição, se admite a tentativa. E se não houver o concurso de crimes do exemplo que eu dei aqui, matar e mais subtrair ou ocultar, ele vai ser pelo rito do juizado especial, por óbvio, né? Se eu matei também, daí o homicídio, que é o 121, ele vai se sobrepor, vai ser rito do júri. E nesse caso também, daí, óbvio que se for de competência do juizado especial, se eu não matei a pessoa, também vai caber a suspensão condicional do processo e a ação, de toda forma, vai ser pública e incondicionada. Para anotar, o feto natimorto, se ele é considerado cadáver ou não. Então, o que é o feto natimorto? A mulher está grávida e o bebê nasce morto já, independente, obviamente, para ele nascer morto, ele tem que ser já a termo, que costuma falar na medicina, ele já tem que estar em possibilidade de nascer, porque se for antes disso, vai ter aquelas questões de aborto e tudo mais. Então, o feto natimorto, eu estou grávida, entrei em trabalho de parto, fui até o hospital e o bebê nasceu morto já, não teve suspiro de vida. O que o Pierre Angeli fala? Ele fala que tem 3 correntes para essa hipótese aqui do feto natimorto, tá? 3 correntes doutrinárias ali. A primeira fala que os fetos natimortos não são considerados cadáveres, porque eles não tiveram vida extrauterina, que é vida autônoma, né? Então, por cadáver, conforme eu expliquei anteriormente lá para vocês, entende-se os restos de uma pessoa que já tenha vivido. Então, nesse caso, essa corrente não entende que o feto natimorto é um cadáver. Daí tem uma segunda corrente que admite o delito contra o feto natimorto, mas desde que ele tenha mais de 6 meses de gestação. Aí, nesse caso, vai ser desprezado o requisito da vida extrauterina, porque eles vão entender que se o feto tinha mais de 6 meses, ele é considerado cadáver. Inclusive, eu, graças a Deus, tenho 2 filhos, só tive 2 gestações, mas eu tenho uma amiga que ela perdeu um bebê com... Eu acho que quando ela foi para o hospital, ela estava de 6 meses, o bebê nasceu morto, e ela foi obrigada a fazer sepultamento do bebê, porque parece que o hospital tem alguma questão lá legislativa que eu realmente não conheço, que é obrigatório o sepultamento de uma criança, de um bebê que é mais de 6 meses, que é esse exemplo que eu estou dando aqui. Aí tem uma terceira corrente, que é a corrente preponderante, que ele vai admitir esse delito quando se tratar de feto natimorto, sobre o fundamento de que essa hipótese vai inspirar também o mesmo sentimento de respeito e de coisa sagrada, porque ele é tratado, o feto natimorto nessa situação, ele é tratado na vida social, na nossa sociedade, como defunto. Então, por óbvio que se não foi um aborto, se eu pretendia ter aquela gestação e perdi o bebê, aquele feto não chegou a nascer, nessa terceira corrente, independente do tempo de gestação, ali acima de 12 semanas, eu vou também tratar com respeito pelo feto como se fosse um cadáver, tá? Aí, uma outra situação aqui, furto de cadáver, que não é a hipótese de subtração que eu falei anteriormente aqui. Furto de cadáver, em que hipótese? O cadáver está sendo utilizado para fins de pesquisa ou de estudo, numa faculdade de medicina, por exemplo. Essa questão do uso de cadáveres para pesquisa e estudo, ele é disciplinado pela Lei 8.501 de 92. Então, vamos dizer que ele esteja nessa hipótese, tá? Nesse caso, ele vai passar a ser tratado como coisa. Então, ele não vai se amoldar ao tipo penal do 211, porque ele não vai ser considerado um cadáver. Ele é um cadáver, mas ele não vai suscitar aquele respeito aos mortos, aquele sentimento de respeito aos mortos. Ele vai ser tratado como coisa porque ele é objeto de pesquisa. Então, ele vai ser tratado como propriedade da escola de medicina
E, nesse caso aqui, vai ser aplicado o raciocínio correspondente ao delito de furto. Então, vamos dizer que o cadáver está lá na escola de medicina, lá no laboratório para estudo, e eu entro lá e subtraio aquele cadáver. Isso, eu vou incorrer no crime de furto. Ou se eu usar de violência e grave ameaça para quem estivesse vigiando o local, por exemplo, os alunos que estivessem lá, daí vai ser o roubo. Porque ele é tratado como propriedade privada da faculdade. E aí, por fim, que é o último artigo que a gente tem aqui, que é o 212, que é o vilipêndio a cadáver. Nesse caso aqui, os anteriores, lembram, era pena de reclusão, esse aqui volta a ser pena de detenção. E a pena é de 1 a 3 anos e multa. Então, vilipendiar, nesse caso aqui, vai ser o ato de desprezar ou desrespeitar de alguma forma o cadáver, ou as suas cinzas. Nesse caso aqui, também vai entrar as cinzas da pessoa, nesse caso. Porque vamos supor que está na urna. Eu fui cremar, sei lá, meu marido faleceu, eu cremei, e daí tem uma urna lá na minha casa que eu guardo. Ele não é o cadáver, porque eu tinha dito anteriormente que o cadáver era o corpo que não incluía as cinzas, mas nesse caso aqui, o vilipêndio ao cadáver vai incluir as cinzas do morto também, se ele estiver lá na urna, tá? Os atos de necrofilia aqui também podem ser entendidos nesse conceito de vilipêndio ao cadáver. Isso daqui a gente também costuma ver, não com tanta frequência, é raro, mas acontece, né? Não com tanta frequência a gente vê, mas a gente acaba vendo isso às vezes na TV, pessoas que entram no necrotério e fazem esse tipo que tem coisas de necrofilia. Eu já vi umas 2 ou 3 notícias aí desde que eu comecei a prestar atenção nessas coisas, nesses últimos 4, 5 anos, desse tipo. Então, os atos de necrofilia vão entrar aqui no vilipêndio a cadáver. O bem jurídico tutelado também vai ser o sentimento de respeito pelos mortos. O sujeito ativo vai ser qualquer pessoa, inclusive familiares do morto. Vamos dizer que a pessoa morreu e o marido, enfim, vilipendia o cadáver da esposa. O sujeito passivo também vai ser a coletividade indefinida, incluindo amigos e familiares do morto. Vocês vão ver ali que eles são... todos esses delitos, o sujeito ativo, o bem jurídico tutelado, são sempre os mesmos, né? E esse crime, como ele é um crime plurissubsistente, que vocês lembram lá o que é o crime plurissubsistente? É aqueles que necessitam de vários atos para formar uma ação, né? É o exemplo do homicídio. Então, para configurar, para que você configure o delito, você vai precisar de vários atos, por ser um crime plurissubsistente, ele vai admitir a tentativa também, nesse caso aqui, exceto se o vilipêndio for praticado de forma verbal, daí por óbvio que a gente já falou que de forma verbal nunca é admitida a tentativa, tá? O tipo subjetivo aqui também vai ser o dolo, tá? Tem que ter consciência e vontade e consciência da ilicitude do ato. Mas algumas doutrinas, o Nutti, por exemplo, ele entende que, em se tratando de vilipêndio de cadáver, vai se exigir o elemento subjetivo do tipo específico, que consiste o quê? Na vontade de humilhar ou desonrar a memória do morto. Ou ainda que o agente tenha o escopo de aviltar o cadáver. Então, ele vai exigir o elemento subjetivo específico. Mas a maior parte da doutrina entende que não precisa ter esse dolo específico aí. Ele entende que basta o comportamento do agente que vai ser aqui objetivamente considerado para que se configure o ato de vilipêndio. E nesse caso aqui também não vai admitir a modalidade culposa, tá? Ele só admite a modalidade dolosa. Quando que vai ter concurso material de crimes aqui? Quando, além de vilipendiar o cadáver, o agente também violar a sepultura. Então, eu vou lá, arranco o cadáver da sepultura, quebro a sepultura dele, tiro ele de lá para cometer um ato, um vilipêndio contra o cadáver. Daí, nesse caso aqui que eu estou dando o exemplo, eu vou incorrer no 210 e no 212, daí o concurso vai ser material. E o concurso formal, que o concurso formal, vocês lembram lá no artigo 70, que é quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Esse tipo de concurso vai ocorrer desde que as palavras proferidas contra o morto se configurem em calúnia. Então, se eu profiro ofensas para aquele morto e elas se configurem na calúnia, eu vou incorrer, além do artigo 212, que é esse aqui, vilipêndio ao cadáver, ainda no 138, inciso 2 lá, que é o da calúnia. Tá? Daí, nesse caso, é concurso formal. Geralmente, quando tem calúnia, é concurso formal, né?
A ação penal aqui também vai ser pública e incondicionada, vai seguir o rito da Lei 9.099 e também vai ser aplicável a suspensão condicional do artigo 89 lá da Lei dos Juizados Especiais. Então, o que a gente pode observar aqui? Que todos os crimes que a gente tratou hoje são tipos misto alternativos. Então, tem 3 núcleos lá, mas se você cometer qualquer um deles, todos ou um só, você não vai responder por 2 vezes o crime, vai responder por um crime só, né? Mesmo que você pratique todos os núcleos do tipo. Aí, nesse caso aqui, não vai ter concurso de crimes, tá? Então, um exemplo lá, destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Esse aqui é mais difícil, né? O primeiro lá, que é impedimento ou perturbação da cerimônia religiosa. Vamos dizer que eu tento impedir a cerimônia religiosa, o contrário, vamos dizer que eu perturbe a cerimônia religiosa e por conta disso ela não se realize, eu acabei impedindo a realização dela, eu não vou incorrer em 2 vezes o crime, não vou ser condenado por 2 delitos, eu vou ser condenado por um delito só, porque ele é misto alternativo. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa era a aula de hoje dos crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Estava ali para mim que era contra a propriedade material, mas daí fica para a próxima aula. Eu não lembro agora qual que é a data da aula, mas eu anotei na minha agenda, não sei onde ela está agora. Mas daí a gente faz a aula de qualquer forma. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar que eu não tenha falado? Ninguém? Então é isso. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada. Obrigada pela... Que bom que você gostou, que bom que vocês gostaram. Espero que todos tenham gostado da aula. E foi um prazer dar aula para vocês. Espero que vocês passem no concurso. Faço votos para que vocês passem, porque o trabalho da Defensoria é muito importante, é um trabalho excelente. Eu, particularmente, quando pego o processo em andamento que vieram da Defensoria, às vezes a família acaba por questões de falta de... A maioria das pessoas que vêm, os familiares que trazem o processo para mim, é porque tem um difícil acesso à defensoria, mas é óbvio, né? A defensoria não vai conseguir dar um atendimento personalizado, vamos dizer assim, para o cliente. Ela vai, né, tem uma função social, vai atender muito mais gente. Então, obrigada, Patrick. Então, os processos que vêm da defensoria, pelo menos os que eu peguei aqui, eles são sempre muito bons. Quase não, acho que nunca precisei corrigir nenhum problema que teve tanto na área de família, que eu atuo também, quanto na área criminal. Nunca precisei corrigir nenhum problema que às vezes vem lá na primeira defesa, né, que é feita, ou inicial, se for o caso. E eu acho que a defensoria é de extrema importância. Aqui no Paraná, a gente ainda tem uma carência da defensoria, e justo por entender a função social, eu não tenho interesse em ser funcionária pública, mas eu participo do convênio com a defensoria, então, eventualmente, eu pego alguns clientes de advocacia dativa aqui, mas eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo, porque a defensoria é de extrema importância na nossa sociedade, ainda mais aqui no Brasil, que é uma sociedade, embora um país enorme, assim, e com muita riqueza, é um país extremamente carente, uma população muito pobre. E muitas pessoas não têm acesso à justiça, inclusive um dos motivos que eu escolhi ser advogada justamente para trazer esse acesso. Eu tento manter as minhas petições numa simplicidade formal, claro, formal, mas bastante simples, porque o meu interesse é que o cliente participe do processo, que ele leia o processo, porque é dele, o processo é dele, independente da área em que você atua, ele que é o dono daquela ação, você é só instrumento para que ele atinja o objetivo, ou adquira o direito, ou, no caso aqui no criminal, para que ele tenha a melhor defesa possível. Então, parabéns para vocês que estão aí nessa luta para serem defensores. Desejo que vocês passem, que abram muitos concursos, muitas portas, e que vocês façam uma excelente carreira na defensoria. E até a próxima aula, gente. Obrigada pela oportunidade de dar aula para vocês. Obrigada, professor. Obrigada pelo seu tempo aí. Professora, eu Imagina. posso a aula fazer um print da tela? Pode. Quem quiser ir